Olá, irmãos. Vamos fazer mais uma meditação na Bíblia Sagrada, no livro de Tiago, no capítulo 4, versículos de 13 a 17. Tiago vai nos ensinar, por meio da sua palavra, a palavra revelada de Deus, que nós devemos entregar todas as nossas angústias, as nossas deficiências, a nossa vida nas mãos de Deus e não confiar em nós mesmos, né? Não sermos orgulhosos a ponto de achar que nós temos o domínio da nossa vida. Nossa vida pertence a Deus. Devemos fazer por onde? Andar no caminho certo, no caminho correto das leis e também entregar a nossa vida e a vida dos nossos irmãos, parentes, para que eles também sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus para continuarem neste caminho, esse caminho que não tem outro caminho melhor do que esse, que é o caminho da fé em Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura bíblica que está, então, no livro de Tiago, capítulo 3, versículo de 13 a 17, que diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais, ou seja, tornar orgulhoso, né? Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância, ou seja, todo orgulho semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisso está pecando. Então vamos meditar nesta palavra que Tiago que foi um dos apóstolos de Cristo e está escrevendo uma carta para os crentes, né? Nós somos crentes, iguais àqueles crentes daquele tempo. Então, veja só, é uma advertência que ele faz contra o hábito da pessoa se tornar arrogante, né? Ou seja, ele vai contra a presunção, a pessoa ser arrogante, ser orgulhosa e achar que ela tem o domínio de todas as situações, ou seja, ela está tomando para si toda a responsabilidade da sua vida no futuro, que não pertence a ela. E a pessoa agindo dessa maneira está se esquecendo da providência de Deus, né? A providência de Deus, ela não é assim orgulhosa, né? A providência de Deus é humilde e não orgulhosa. Por isso que não devemos fazer planos para o futuro e não levar em consideração, não devemos levar em consideração a providência de Deus. Então, por isso que ele diz ali, se Deus quiser. Veja só que esse se, S-E, é uma pequena palavrinha que diz uma condição,
é condicional, né? Uma proposição condicional. Se Deus quiser, nós faremos isto ou aquilo. Então, o controle da nossa vida está nas mãos de Deus. Por isso é que essa frase, né, se Deus quiser, se tornou comum no meio da sociedade, sobretudo no meio dos crentes, né? A frase, se Deus quiser, ou seja, é uma palavra em que você está colocando toda a sua vida, todos os seus projetos nas mãos de Deus, né? Você não está se gloriando a você mesmo, né? De maneira arrogante, né? Está confiando em Deus e não confiar em si mesmo, né? Confiar em si mesmo, nós estamos demonstrando uma falha em não reconhecer o papel de Deus nas nossas relações sociais, na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos projetos, né? Enfim, tudo aquilo que nós realizamos na nossa vida, os nossos anseios, a nossa profissão, na nossa vida da família, da sociedade, devemos sempre depositar esta confiança em Deus e não puramente em nós. Então, devemos entregar não só nas mãos de Deus a nossa vida, mas também entregar nas mãos de Deus pessoas enfermas, né? Pessoas que estão passando por algum momento na sua vida, alguma doença, seja doença física, né, no corpo, conforme nós estamos passando por esse momento aí, que não só o Rio de Janeiro, o Brasil, todas as nações estão sendo acometidas por essa doença terrível que é a Covid. Então vamos entregar nas mãos de Deus os enfermos, né? Se alguém tem algum enfermo, seja por essa doença ou outra doença, entregue nas mãos de Deus a vida desta pessoa, ente querida. Peça a Deus com fé, né? Com esta fé verdadeira, a fé no Deus Criador do céu e da terra que se revelou em Jesus Cristo. Então, devemos confiar puramente em Deus e não nas nossas pretensões, nos nossos orgulhos, porque de nós mesmos não podemos ter nenhum poder. Esse poder vem de Deus na nossa vida. Então, se Deus quiser, Ele fará isto ou aquilo na nossa vida. Se Deus quiser, Ele vai atender também os nossos pedidos. E Ele sempre atende. Por isso, peça com fé que Ele já atendeu o teu pedido, né? Pessoas aí que vocês estão pensando, para que Deus toque no coração dessas pessoas, se seja alguma cirurgia ou um doente que esteja internado, entregue nas mãos de Deus, né? Para que Deus ali providencie. Deus é que vai providenciar a cura, a libertação dessas pessoas, seja a doença física ou espiritual. Então vamos louvar um cântico em fervente oração, que vai falar da oração, né? A nossa oração. Deus conhece os nossos pensamentos. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele conhecer,
controlar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar, maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar, se orares, porém, sem o teu coração, a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, quando tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar, quando tudo deixares voltar. Amém? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, cada enfermo que está agora na sua casa, nos hospitais, onde eles estiverem. Que a paz do Senhor esteja com eles, em nome de Jesus. Amém.